Boa tarde a todos os que me ouvem. Nesta tarde de outono venho novamente falar-vos de fé. Fé em Deus, que significa fé, conhecermos Deus e a importância de conhecermos Deus na nossa vida. Sou um homem casado e a minha mulher ocupa um lugar muito especial no meu coração e na minha vida. Mas digo-vos, é Deus que orienta a minha vida. E Deus não compreendia, mas agora o entendo. Tem um papel mais decisivo do que a minha mulher, porque a minha mulher é a minha mulher do meu coração, vive comigo, mas é Deus. Deus é que me dá orientação, é que guia os meus passos. Venho falar-vos um pouco de Deus. Tive a sorte de nascer num vale. E agora quero que sigam esta imagem comigo. Todos nós nascemos num vale. E esse vale tem à sua frente uma grande montanha. E no cimo da montanha existe uma grande fogueira que não se apaga. Uma fogueira que arde para sempre. Uma fogueira que não se apaga. Mas como a montanha é grande, nós aqui no vale apenas vemos um pequeno ponto de luz. De noite, se nós olharmos à nossa volta, o que vemos? Vemos aquele ponto de luz no cimo da montanha e à nossa volta escuridão. E então, esta imagem vou refletir neste simbólico. Nós nascemos num vale e o que é que acontece no desenvolvimento do ser humano, no desenvolvimento da nossa mente? Por volta dos 6, 7 anos, nós tomamos consciência do bem e do mal. Ou seja, no simbólico, nós tomamos consciência da fogueira a arder no cimo da montanha e tomamos consciência da escuridão que está à nossa volta. Tomamos consciência do mal. Por volta dos 6, 7 anos, todos nós descemos do paraíso e entramos nesta terra, porque comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todos já ouvimos falar desta imagem na igreja. É interessante porque é que a igreja não explica estas imagens, este simbólico. Porque eu estou a dar uma explicação, um sentido a esta imagem, mas outros poderão ser dados. Mas se a igreja não nos ajuda a pensar no simbólico, nós teremos muita dificuldade no mundo de agora em compreender o simbolismo. E a Igreja faz aqui, novamente a minha Igreja Católica, um mau trabalho. Porque Jesus Cristo, meu Mestre, no entendimento da Igreja Católica,
o nosso Deus, são sinónimos. Deus, Jesus Cristo, ou o meu Mestre, simplesmente gosto de utilizar mais meu Mestre, porque é o meu professor, digamos. Mas para quem goste de considerar Jesus Cristo Deus, será Deus, Filho de Deus, é claro, porque todos nós somos filhos de Deus. Qualquer ser humano que viva nesta terra, segundo o pensamento de Jesus Cristo, é filho de Deus. Somos todos filhos do mesmo Pai, que é Deus, Deus Pai. Por isso é claro que é lícito considerar Jesus Cristo Deus, Filho de Deus. O único Filho de Deus, aí é que eu coloco a minha não aceitação total, porque também não sei se Jesus Cristo queria ir por esse sentido. Não, somos todos filhos de Deus, do mesmo Deus. Isso será a mensagem mais importante que Jesus Cristo nos queria transmitir. E a mensagem mais importante será que nós conseguimos alcançar o reino dos céus. Conseguimos, nesta terra, alcançar o reino dos céus. Voltando à imagem, nós todos nascemos no vale. E por volta, quando somos crianças, 5, 6, 7 anos, tomamos consciência do bem e do mal. Conseguimos olhar para o cimo da montanha e vemos que há uma fogueira a arder. E olhamos à nossa volta e vemos a escuridão, vemos o mal. Tomamos consciência do bem e do mal. E a partir dessa idade, deixamos de estar no paraíso. O que sucede no mundo atual? Desligamos-nos de Deus Pai, desligamos-nos da religião, e ao desligarmos-nos da religião, como a montanha exige trabalho, e exige, digamos, que nós subamos uma montanha, desligamos-nos de Deus Pai, e Deus Pai é apenas um simbolismo para, no meu entendimento, para as leis da vida, para o bem, é um simbolismo para a vida, para os atos de criação, para as coisas, para tudo o que é criação, tudo o que é vida, tudo o que são as leis da vida. E as leis das vidas são as leis dos nossos antepassados. E essas leis não se alteram ao longo dos milénios. São imutáveis no tempo de vida do ser humano. Elas, para terem alterações, é necessário milhões de anos. Porque são leis eternas. No nosso tempo de vida, que é tão curto, tão breve. E as leis que eram há 5.000 anos atrás, as leis de Deus, mantêm-se as leis de hoje. Na modernidade, apenas andamos a inventar. E quando nos desviamos dessas leis, coisas que não são boas sucedem. Temos no cimo da montanha uma grande fogueira a arder, que é o Deus Pai, o Deus do bem. E nós olhamos à nossa volta no vale e à noite o que é que nós vemos? Mal. Mal em todas as direções.
E é assim a vida. Nós, para caminharmos para Deus Pai, apenas temos uma fogueira no cimo da montanha. Os caminhos podem ser diversos, mas o ponto da luz é só um. E o mal, meus amigos, nós podemos caminhar em tantas direções, peço desculpa, em direção ao mal, que eu até me assusto. Eu pensei que andei no sofrimento, mas estava completamente enganado. Vi um pequeno documentário sobre uma droga nova, uma droga sintética, que não sei se provavelmente também já anda aqui na Europa, mas que anda a fazer a devastação na América. É uma droga sintética mais poderosa do que a heroína, e como é sintética pode ser facilmente produzida em vários laboratórios um pouco por todo o mundo e com efeitos terríveis, porque ao contrário da heroína, que poucas pessoas morriam, esta droga mata um após outro pessoas que a utilizam, porque elas simplesmente deixam de respirar e morrem por falta de ar. Estava lá um homem que usava esta substância e o que é que sucedeu na vida dele? Ele ainda tem total consciência da sua vida. Ele escolheu, houve um momento da vida dele que ele olhou para a fogueira lá no alto do monte e olhou para a escuridão. E o que é que ele decidiu? Decidiu seguir a escuridão. E ele agora reflete. O problema da escuridão é esse. É que depois de estarmos na escuridão, nós não sabemos o caminho de volta para a luz. É muito difícil. E o homem tenta sair daquele mundo e não sabe como. E sabe que aquela droga é uma droga assassina. É uma droga que mata uma após outra as pessoas que a usam. Os caminhos do mal são infinitos. Temos os 7 pecados mortais. Mas eu acho que não são 7. São 70 vezes 7 os caminhos do mal. Em todas as direções parece que há mal, porque a escuridão rodeia-nos. E este vale é um vale de pouca luz, porque a fogueira está a arder no cimo da montanha. E é um vale que vive na penumbra. Nós caminhamos neste vale, mas caminhamos a tropeçar. E quando tropeçamos, é um pecado. Cometemos o mal. Mas muitas das vezes, nós cometemos o mal de uma forma inconsciente. Há outras vezes que, claro, é consciente. Mas muitas vezes são os caminhos onde nós caminhamos que nos fazem pecar. É os caminhos, é nós andarmos neste vale pouco iluminado. Eu, na minha vida, andei, não digo no inferno, porque vejo o que é o inferno. É este caminho, por exemplo, da droga, que isto é mesmo uma vida de inferno. Mas reconsiderei e andei no purgatório, ali no intermédio. E quando andei no purgatório, não, como é que eu saio daqui? E por até
talvez obra do destino, foi-me apresentada a Bíblia em áudio, ouvir a Bíblia. E quando eu ouvi a Bíblia de um lado ao outro, eu entendi os ensinamentos que estão contidos na Bíblia e vi que eles são valiosos. E há partes da Bíblia que realmente são muito, muito interessantes. A Bíblia realmente é uma biblioteca de ensinamentos para o ser humano. Estou-vos aqui a falar de fé, de conhecermos Deus. Todos nós nascemos num vale. E a fogueira lá está no cimo da montanha a arder. Mas digo-vos, sem trabalho, sem empenho, ela continua a arder lá no cimo. Se não houver esforço da nossa parte, se não houver vontade, se não houver trabalho de procurarmos Deus, nós andamos, desde que nascemos até morrermos, neste vale, sem nunca nos termos aproximados de Deus. Porque para irmos conhecer a fogueira, é necessário começarmos a caminhar rumo a ela. E os primeiros passos, digo-vos, estão sempre nos livros dos Provérbios, Eclesiastes. Esses dois livros são a base dos primeiros passos. E depois devemos ouvir os Evangelhos de Jesus Cristo e tentar entender Jesus Cristo. E aí começaremos a dar passos em direção a Deus. E há muitas formas de conhecermos Deus. Só vos posso contar o meu caminho. Mas há muitos caminhos que conduzem a Deus. Eu subi de uma forma até essa fogueira. E quando olhei a fogueira que é Deus, digamos, eu a descrevo de uma forma. Outras pessoas a descrevem de outra forma. Quem tem razão? Ninguém. Só estamos cada um a descrever o caminho que seguimos em direção a Deus. E cada pessoa descreve o seu caminho da sua forma e a fogueira, que é Deus Pai, da sua forma. E esta fogueira é o Deus do bem. Há agora aqui um pormenor muito interessante. É que eu estive-vos a falar até agora numa viagem exterior. Mas tudo isto, todos estes simbolismos dos nossos antepassados, este simbólico que eu estou a usar, são viagens no interior da nossa mente. Tudo isto são viagens no interior da nossa mente. Deus Pai já se encontra no interior da nossa mente. Nós temos que ir à procura dele no interior da nossa mente. E os nossos antepassados, muito mais inteligentes nestes assuntos do que propriamente o ser humano atual, muito mais conscientes de Deus do que nós, sabiam-no perfeitamente. E penso que no mundo de agora nós já não tomamos consciência disso. É que Deus, quando nós buscamos Deus Pai, estamos a fazê-lo no interior da nossa mente. E Deus Pai, quando encontramos a fogueira e quando nos aproximamos da fogueira,
então é que eu sinto aquele calor da fogueira. O calor da fogueira posso descrevê-lo como o amor de Deus. É essa proximidade com Deus que me faz sentir o amor de Deus. Que muitas vezes a Igreja fala nesse amor de Deus, mas não sabe bem do que está a falar. Porque o amor de Deus é somente isto. É somente nós sentirmos que estamos próximos de Deus Pai. Incito-vos a todos a iniciarem este caminho para Deus Pai, o Deus da criação, o Deus da vida, o Deus que representa as leis eternas que governam a vida do homem na terra. E este Deus não é um Deus para a morte, não, é um Deus que me ajuda na vida, é um Deus que me ajuda a caminhar na vida. Quando morrer, sei que continuará comigo, mas não sei nada do que irá suceder, nem eu, nem ninguém, porque ainda cá não veio ninguém dizer coisa alguma do mundo dos mortos. Por isso, tudo o que alguém diga que vai suceder após a morte é pura especulação. Ninguém sabe nada de nada. É tudo invenção. O que eu vos posso dizer é que esta caminhada é importante na nossa vida para nos ajudar a viver a vida enquanto nós andamos nesta terra. É para isso que o meu Deus Pai, o Deus de Jesus Cristo é necessário para nos ajudar a viver a vida. Na morte, logo se verá. Nada poderei dizer, nem ninguém com um mínimo de sensatez poderá dizer coisa alguma. Busquem Deus Pai,